Salve galera, tudo bem? Professor Maciel aqui mais uma vez para mais uma videoaula junto com vocês aqui no nosso canal Matemática, ok? E dessa vez para gravar uma videoaula nova. O tema de hoje são as equações polinomiais, ok? Vou estar falando um pouquinho para vocês sobre as equações polinomiais, mostrando o conceito, e dando alguns exemplos, tá, de equações polinomiais para vocês, tá bom? Então, quer saber um pouquinho mais? Vem comigo. Ok, pessoal, vamos lá então. Equações polinomiais, ok? Só que antes de iniciarmos as equações polinomiais, propriamente ditas, eu gostaria de estar relembrando com vocês o conceito de polinômio, tá bom? Porque como estamos tratando de equações polinomiais, né, é importante que a gente tenha, né, fresco em nossa memória o conceito do polinômio. E o que é um polinômio? Um polinômio, pessoal, nada mais é do que uma expressão algébrica formada por números e letras, ok? Os números do polinômio são aquilo que a gente chama de coeficientes. São os coeficientes do nosso polinômio, tá bom? E as letras, no caso, é a parte literal. É aquilo que a gente chama de parte literal do polinômio, tá bom? As letras, elas vão representar para nós os valores desconhecidos, ou seja, as incógnitas da expressão algébrica, tá ok? Então, relembrando aí, os números, né, são os coeficientes, tá, da nossa expressão algébrica. E as letras é a parte literal, ou seja, são as incógnitas, tá, da nossa expressão algébrica, tá bom? Por exemplo, vou colocar aqui para vocês, ó, um primeiro exemplo. Vamos lá, nós temos aqui 10 ax mais 2, ok? Esse é um exemplo clássico de um polinômio, tá bom? Então, vocês podem reparar, ela é uma expressão algébrica, ok? Que é formada por números e por letras, tá ok? Então, como eu falei, os números são aquilo que a gente chama de coeficientes, tá bom? E esse ax, no caso, é a parte literal, ou seja, são as incógnitas da minha expressão algébrica, tá bom? Então, assim, de acordo, tá, com o expoente da parte literal da nossa expressão algébrica, tá, de acordo com os expoentes, a gente consegue definir o grau do polinômio, tá bom? Então, no caso aqui, ó, a minha parte literal, ou seja, minhas incógnitas, ela não tem expoente aqui visível para nós, ok? Isso significa o quê? Que o nosso expoente aqui, no caso, é 1. Tá bom? Porque quando a variável, né, a incógnita, ela não tem um expoente visível, isso significa que o expoente é representado pelo 1, tá bom? Então, no caso aqui nós temos, tá bom? Um polinômio de primeiro grau, tá bom? Porque o maior expoente da expressão algébrica, ou seja, do polinômio, ele vai definir o grau do polinômio, tá bom? Um outro exemplo para vocês. Vamos colocar aqui, ó. Um exemplo 2. Tem x ao cubo mais 4xy menos 2x ao quadrado y ao cubo. Ok? Eu tenho aqui uma outra expressão algébrica formada por números e letras. Então, o que nós temos aqui é um outro polinômio. Tá ok? Então, como eu falei para vocês, né? O expoente de o maior expoente da expressão algébrica, né? De uma determinada incógnita dentro da minha expressão algébrica, ela vai definir o grau do meu polinômio. Então, o maior expoente aqui que eu tenho na minha expressão algébrica, né? Aqui no caso o expoente é 1 e aqui também é 1, tá bom?
dentro das incógnitas que eu tenho na minha expressão algébrica, no meu polinômio. Então, o maior expoente que eu tenho no caso é o 3, que está aqui e está aqui também. Então, esse é um exemplo, tá bom? De um polinômio de terceiro grau. Tá ok, pessoal? Então, esses são os conceitos iniciais aí das equações polinomiais, tá bom? Mas aí você vai me perguntar, professor, mas o que vai diferenciar um polinômio de uma equação polinomial? É muito simples, pessoal. No polinômio, né, nos polinômios, nós temos apenas uma expressão, tá? Nós temos apenas uma expressão algébrica. Já em uma equação polinomial, tá? Toda essa expressão, ela será igualada a zero. Tá bom? Essa é a diferença básica e clássica de um polinômio para uma equação polinomial. Tá bom? No polinômio nós temos apenas a expressão algébrica. Tá ok? Na equação polinomial, essa expressão algébrica ela será igualada a zero. E isso vai diferenciar um polinômio de uma equação polinomial. Tá bom? Ok, pessoal? Então, falando agora um pouquinho sobre as equações polinomiais propriamente ditas. Ok? Então, o que é uma equação algébrica ou polinomial? Na verdade, as equações polinomiais, elas também são conhecidas como equações algébricas, tá bom? Então, podemos chamar de uma equação polinomial ou uma equação algébrica, tá? Na verdade, é a mesma coisa. Então, a equação algébrica, pessoal, ou polinomial, ela vai ser toda a equação redutível, ou seja, que nós conseguimos reduzir a forma p de x igual a zero, tá ok? Em que p de x vai ser igual a tudo isso aqui, ó, tá? P de x vai ser igual a n, que vai multiplicar x elevado a n, mais a n menos 1, que multiplica x elevado a n menos 1, ok? E aqui, pessoal, aqui nós podemos ter n fatores. Podemos ter ou não, né? Vai depender muito do tipo da equação polinomial. Porque nós temos aí n tipos de equações polinomiais, tá? Muitas delas têm até vários termos, algumas nem tanto, algumas têm menos termos, tá bom? Então, nesse meio de campo aqui, vamos dizer assim, nós podemos ter vários outros termos ou não, ok? Aí vai chegando até chegar aqui, ó, a1, que vai multiplicar x, mais a, zero, e tudo isso igual a zero, ok? Porque é esse igual a zero que vai tornar a expressão uma equação polinomial. Ah, mas aí o que significa tudo essas coisas aqui, professor? Então vamos lá, ok? Começando aqui, ó, pelo AN, tá? Esse AN, pessoal, é o que a gente vai chamar do coeficiente da nossa variável, tá? Porque aqui nós temos uma variável x, tá? Uma incógnita x, ok? E esse a é o coeficiente que vai acompanhar ela. É o que a gente chama de coeficiente dominante, tá? É o coeficiente dominante da nossa equação polinomial. Esse coeficiente, pessoal, ele necessariamente ele tem que ser diferente de zero, tá? A gente não pode jamais confundir aí com um polinômio nulo, né? Um polinômio igual a zero. Eu estou falando do meu coeficiente, tá? Porque um polinômio nulo significa dizer que todos os coeficientes, tá, da minha
do meu polinômio seriam iguais a zero. E não é o caso. Eu estou me referindo apenas ao meu coeficiente dominante aqui, tá? Que ele é o coeficiente que acompanha a incógnita de maior grau, tá? Dentro de uma equação polinomial, tá? Ele vai sempre acompanhar, não vamos esquecer, ok? Ele sempre vai acompanhar aquela variável que vai trazer o maior grau dentro da minha equação polinomial, ok? Então, ele não pode ser igual a zero. Por quê? Se ele for igual a zero, reparem que aqui ele está multiplicando a incógnita, tá? Se ele for igual a zero, zero vezes qualquer coisa, independente do que eu tenho aqui, vai ser igual a zero, tá? Então, todo esse termo aqui será zero e logo eu não terei mais, né, uma equação polinomial, tá? Então, ele deve ser diferente de zero. Qualquer outros coeficientes pode ser zero, mas não o meu coeficiente dominante, jamais. Ok? Esse AN-1, tá? AN-2, AN-3, eles são, pessoal, são chamados números complexos, tá? Números complexos é um conteúdo que nós ainda não estudamos, tá? Nós vamos estudar aí logo após as equações polinomiais, tá bom? É um outro assunto. Números complexos é um assunto que estudaremos aí depois. Mas esses coeficientes, tá? Eles vão ser, no caso, dentro de um contexto de equação polinomial, serão números complexos. Lógico que dentro de números complexos, a gente sabe que nós temos aí os números reais, né? Que por sua vez comportam os números racionais, os números inteiros, os números naturais. Então, esses coeficientes, eles representarão tudo isso, tá? Números naturais, números inteiros, números racionais, números, enfim, números reais. Tá bom? E o meu expoente n, tá? Meu expoente n, meu expoente n-1, eles serão sempre números naturais, tá bom? Estarão sempre aí dentro do conjunto dos números naturais. Será sempre um número natural qualquer, tá bom? Seja 1, 2, 3, 4, 10, 15, 30, 100, não sei. Enfim. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Então, repetindo, eu estou apenas passando um pouquinho do conceito inicial, tá bom? De equações polinomiais, para que a gente possa iniciar o nosso estudo aí falando das equações polinomiais. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá bom? De equações polinomiais. Então, vamos começar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês exemplos. Então, por exemplo, nós temos aqui um 5x menos 10 igual a zero. 5x menos 10 igual a zero. Isso aqui, pessoal, se a gente parar para ver, nada mais é de uma coisa que a gente estudou lá atrás, lá no 7º ano, né? Finalzinho do 6º ano, do ensino fundamental, 7º ano. Porque isso aqui, pessoal, nada mais é do que um exemplo clássico de uma equação de primeiro grau, tá ok? Reparem aqui, ó, que a minha incógnita, ela não tem expoente. Então, aqui no caso, meu expoente é 1, tá? Isso a torna uma equação de primeiro grau. Mas ela também é considerada uma equação polinomial, tá bom? Um outro exemplo para nós de uma equação polinomial. Temos aqui x ao quadrado menos 10... Não, menos 10x mais 2 igual a zero. Reparem que aqui,
pessoal, nós temos um outro velho conhecido nosso. Nós temos aqui um caso clássico de uma equação do segundo grau, né? Um assunto estudado por nós aí por volta do 9º ano, tá? Do ensino fundamental. Um velho conhecido nosso. Uma equação de segundo grau, que também pode ser considerada, sim, uma equação polinomial, tá? Um terceiro exemplo. Seis x ao quadrado mais... Olha só. Temos aqui, dessa vez, uma equação, reparem, de terceiro grau. Ok? Um exemplo aqui de uma equação de terceiro grau, que também é considerada uma equação polinomial. Ok? Uma equação algébrica. Tá? E só mais um exemplo para nós terminarmos aqui. Vamos ter aqui um x elevado à nona potência menos 7 igual a zero. Tá? Temos aqui também uma equação algébrica, uma equação de nono grau. O maior expoente aqui, 9. Tá bom? Uma equação de nono grau. Assim como a minha equação de terceiro grau, né? Porque meu maior expoente aqui, dentro da minha expressão algébrica, é 3. Tá? Como a minha expressão está igualada a zero, isso a torna uma equação. Tá? Então, temos aqui uma equação de terceiro grau, uma equação de nono grau, uma equação de segundo grau e uma equação de primeiro grau, todas elas sendo exemplos de equações polinomiais. Tá bom, pessoal? Então, essa primeira videoaula que eu estou aqui disponibilizando para vocês são apenas alguns conceitos iniciais, tá bom? Para que nós possamos dar início ao estudo das equações polinomiais, tá bom? Então, obrigado a todos e até a próxima videoaula.